Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Gilmaci Santos, cumprimentar o deputado Marcolino, vice-presidente, companheiro de partido, cumprimentar o Marcos Vinícius, obrigado por nos receber aqui, prefeito, cumprimentar o Maurício, né? Márcio, desculpa. Estava conversando com ele até agora e esqueci seu nome. O Márcio Martinelli, presidente da Câmara, obrigado por nos receber também. Cumprimentar a vereadora Patrícia Bola Negrelli, e no seu nome cumprimentar todas as mulheres, todas as vereadoras aqui e todos os vereadores. Cumprimentar meu amigo Adenilton Baiano, lá de Piratininga, que está aqui presente. E cumprimentar a Gabriela também, que fez uso da palavra aqui, que é da universidade. Pessoal, isso que está acontecendo aqui em Boracéia é uma das coisas mais importantes quando se trata do Estado de São Paulo. Eu sempre falo que a lei mais importante que a gente aprova na Assembleia Legislativa é o orçamento do Estado. Assim como em Boracéia, a lei mais importante que se aprova aqui, na Câmara dos Vereadores, é o orçamento do município. E na União a mesma coisa, o Congresso é o orçamento. De tantas leis que a gente aprova. Por quê? Porque isso aqui mexe com a vida de todo mundo. É o dinheiro que é arrecadado e o dinheiro que tem que ser distribuído. E distribuir como? Essa é a grande engenharia. Todo mundo fala que nunca o dinheiro é suficiente, e é verdade, que o dinheiro é pouco. Se é pouco, o que um gestor público tem que fazer? Tem que escolher prioridades. Eu acho que é isso que os nossos amigos aí da contabilidade, da universidade, discutiram no orçamento esse ano, que eu fiquei muito feliz deles terem feito audiências, reuniões para discutir o orçamento. O que acontece no estado de São Paulo? O governador Tarcísio, como teve uma pessoa que falou aqui na frente, gosta muito de números, gosta muito de projetos. E ele veio para São Paulo, ele se preocupou muito com isso, com grandes obras no estado de São Paulo. E aí ele ficou 3 anos esquecendo dos municípios do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, onde as pessoas moram, são nos municípios. Onde as famílias vivem, são nos municípios. E se você pensa em números, projetos grandes, e esquece os 645 municípios do estado de São Paulo, obviamente que vai ter reclamação generalizada. E essa reclamação generalizada está acontecendo em todo o estado de São Paulo. Essa é a 16ª audiência pública que nós estamos fazendo. Em todos os lugares há uma reclamação, uma cobrança de coisas essenciais, né? E aí a gente vai falar um pouco do orçamento no estado de São Paulo. Por que existe esse descontentamento e essa cobrança com o governador do estado de São Paulo? Sempre tem. É comum cobrar dos governadores, mas nesse governo do estado de São Paulo foi mais. E a gente está percebendo essa reclamação, esse descontentamento em todo o estado de São Paulo. Não precisa ser de oposição, não. Dentro da própria base do governo existe essa reclamação. Nós falamos muito da saúde aqui. Da saúde do estado de São Paulo. É o que mais aparece, e é verdade, né, de reclamação. A saúde é um dos maiores orçamentos do estado de São Paulo. E o secretário Eleusis Paiva chegou com uma vontade danada, com boas intenções, querendo regionalizar a saúde, criar o CROSS regionalizado, né? E uma boa vontade, e é um especialista, é um médico, ele entende dessa região, desse assunto. O que aconteceu? Terminou os 3 anos, ele não colocou em prática aquilo que ele pensava. Por quê? Porque não teve apoio político. E quando você fala de saúde, você não pode esquecer do IANSP, como foi falado aqui. O que é o IANSP? O IANSP é o plano de saúde de todos os funcionários públicos do estado de São Paulo e das suas famílias. O que acontece aqui no estado de São Paulo? Não só desse governo, já começou nos demais. Desconta um valor do olerite do funcionário público e o combinado era que o Estado tinha que colocar o mesmo valor. O que está acontecendo nos últimos 3, 4, 5 anos? Desconta do funcionário, porque não tem como não descontar, né? Desconta no contra-cheque, e o Estado não está passando a parte dele para o IANSP. Mas é coisa
o ano passado, 2025, descontaram 2 bilhões e 200 milhões dos funcionários. Sabe quanto que o Estado colocou no IANSP? 535 milhões. Então, realmente, começa a precarizar. Quando precariza o IANSP, complica o Hospital do Servidor Público, complica as parcerias que tem com as Santas Casas, que vocês falaram tanto aqui. Não tem repasse, não tem credenciamento. Muitas Santas Casas saíram, né? Não adianta o governador colocar alguma coisa que ajuda a Santa Casa, como o prefeito colocou no início, mas se ele tirou dinheiro do IANSP, aí a parceria com o IANSP não existe mais. Os hospitais filantrópicos, né? As entidades. Então, você cria um problema que é uma cadeia na saúde. Então, governador, primeira coisa, colocar o dinheiro no IANSP para atender essa parte, essa demanda e essas parcerias. Uma outra coisa que a gente tem que falar muito aqui é a questão da assistência social. Assistência social no Estado de São Paulo. Quando você fala de assistência social, você está falando das APAES. Você está falando de todas as entidades da sociedade civil, desde criança até o idoso. Tudo passa pelo desenvolvimento social. E aí é falta de dinheiro mesmo. Você não pode ter um Estado de São Paulo com quase 400 bilhões de orçamento e a assistência social do Estado de São Paulo tem apenas 0,55% do orçamento. Não chega a 1%. Não chega a 1%. E a assistência social cuida das pessoas, cuida das entidades, cuida da PAE, cuida da cesta básica, cuida do leve-leite. Quando tem um problema na família, perde emprego, perde com enchentes, né, fica desamparada, quando vai lá no prefeito, lá na secretaria, vai procurar, em primeiro lugar, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora, se não tiver dinheiro, não dá para fazer nada, não tem repasse. O governo federal, há 20 dias atrás, lá em Brasília, acabou de aprovar uma lei que nenhum município do Brasil e nenhum estado do Brasil vai colocar menos de 1% no desenvolvimento social. Então, pelo menos em São Paulo, vai ter que dobrar esse valor na Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí vai ter mais dinheiro para repassar para os municípios e atender as entidades da sociedade civil. Um outro problema no Estado de São Paulo, e eu sempre falo, é a questão da agricultura. A agricultura, que é tão importante no Estado de São Paulo, né, tem menos de 0,5% do orçamento. Eu vindo aqui para Boracéia, eu percebi que aqui é uma região muito rica, né? Grandes empresas e muita cana, o agronegócio. O agronegócio não precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. O agronegócio tem vida própria, tem força, fala com o presidente da República, fala com o Ministério da Agricultura, fala com os bancos, eles têm dinheiro na hora, não falta dinheiro para eles. Quem precisa da Secretaria da Agricultura é o pequeno produtor, é a agricultura familiar, são os assentados. Esses precisam da Secretaria da Agricultura. E na Secretaria da Agricultura não tem dinheiro, tem menos de 0,5%. Não tem financiamento para aquelas pessoas, aqueles produtores que produzem o alimento que vem na nossa mesa, que a gente come todo dia, que é o arroz, o feijão, a mandioca, os legumes, as frutas. Esses precisam do dinheiro da Secretaria da Agricultura, mas não tem no orçamento. Vocês falaram muito aqui das estradas vicinais, das pontes, né? Aonde que estava esse programa? Estava dentro da Secretaria da Agricultura. O governo Tarcísio tirou e colocou numa secretaria enorme, que o orçamento é mais de 10 bilhões, deputado Marculino, que é Infraestrutura e Meio Ambiente. O DER ficou nessa secretaria, ele sumiu. Ninguém sabe do dinheiro para o DER para consertar as estradas vicinais. E uma outra coisa que sumiu também, acabou com o orçamento, é o meio ambiente. Está nessa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, só que o Tarcísio usa tudo para quê? Para infraestrutura, para as grandes obras, para os projetos que ele tem na cabeça, como engenheiro, e que ele pensou durante o mandato dele todo. E aí ele esqueceu de quem? Esqueceu dos pequenos municípios. E a gente tem que lembrar que mais de 80% dos municípios do Estado de São Paulo são pequenos municípios. Então o governador não podia esquecer dos pequenos municípios, que existe uma reclamação generalizada. Mas outros detalhes no orçamento, e que é sempre o primo pobre do orçamento. Secretaria da Cultura, e se a gente quer
dar algum futuro para a nossa juventude, tem que pensar na cultura, tem que pensar no esporte. Essas secretarias também têm menos de 0,5%. Então, discutir orçamento é isso, é você ajustar, colocar o dinheiro no lugar que mais precisa. E nós defendemos que o lugar que mais precisa de dinheiro e que não pode faltar é aonde mexe com o ser humano, mexe com as famílias, é na área social. E não é isso que o governador Tarcísio fez nesses 3 anos. Agora ele está meio desesperado, está viajando para todo o estado de São Paulo, coisa que ele não fez em 3 anos. Por quê? Porque ele percebeu que está todo mundo reclamando, que ele não colocou dinheiro. E, por último, o que a gente precisa fazer também e cobrar dele é que o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, depois dessas audiências que a gente faz, depois que a gente faz as emendas, que a gente faz disputa lá na Assembleia, né, a gente aprova o orçamento. Quando aprova o orçamento, tem que ser executado. E o governador Tarcísio tem um grande problema. Ele contingenciou, congelou uma grande parte do orçamento. Quando você congela, significa que você não manda para as secretarias. E as secretarias não podem fazer os repasses para os municípios, para as entidades. Então, tem que respeitar aquilo que a gente aprova na Assembleia Legislativa. No mais, queria parabenizar todos vocês pela participação, todos os prefeitos, os vereadores, pessoal da sociedade civil, funcionários públicos, né? Hoje existe um descontentamento também em todo o setor do funcionalismo público, de forma muito especial na área da educação, da saúde e na área da segurança pública, que a gente nunca viu tanta reclamação no estado de São Paulo com o governador. Por quê? Porque deixou de repassar dinheiro e deixou de olhar esse funcionalismo público, que trabalha e que atende a população no dia a dia, nesses 3 anos de governo Tarcísio. Se preocupou com grandes obras, é Ponte Rio-Niterói, Ponte Santos-Guarujá, trem Campinas-São Paulo, Rodoanel, metrô, tudo isso é importante. Mas uma obra pode esperar. Agora, o ser humano, as famílias não podem. Então, tem que respeitar o orçamento e colocar mais dinheiro aonde mais precisa. No mais, que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns por essa audiência pública. Grande abraço.